Eu tive ajudantes, claro. Tive pessoas que confirmaram aquilo que eu precisava de saber. E, Não é? E depois eu tive que fazer a pesquisa, porque para eu chegar à origem do nome Bareta não foi fácil. pois ainda por Porque, acaso ainda não. porque realmente é uma informação histórica. O nome vem, pois lê. O nome vem, Pois, pois, porque eu porque também não tenho tudo na cabeça, pois, não é? pois, 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 é escrito, Já são é... milhares. Sim, sim, sim. Pois, comecei pelos meus. Claro. Pois, o reganho não foi tratado ainda, ou Não, foi não, não. muito pouco tratado. Encontro um xaréu ali nos armazéns do Batista, Carlos Batista. do Carlos Batista. O E foi. xaré, o pequeno empresário. Não é empresário, ele é empregado. O xarel, Há um xaréu que que é do é da regango. família dos xaréus. E foi ele que me chamou a atenção para os xaréus. Mas há xaréus já espalhados Sim, há uns por xaréus na vários sítios. Barrocas, Há nas Barrocas que é o irmão deles. E Flandes. E depois há uns aqui No regango, os xaréus. no Reguengo e no... Ai, como é que se chama? Onde agora há uma festa. Carnide, Foz. Não, aqui mais perto. O Casal Fernão João. Ah, sim. Casal Fernão João. Quer dizer, é porque depois as pessoas também se Sim, sim, deslocaram. sim. Do Soto deslocaram-se para ali, dali para acolá, e depois encontramos às vezes primos ou netos, até já nem serão nada uns aos outros, Sim. mas o nome mantém-se. Pois, porque o pai desses xaréus morreu aqui à curva do Olival Basto. Era um tipo que bebia muito, porque isso foi o meu avô que já me contou, porque desde o momento que me apaixonei por isso. E um dos filhos, porque o pai era um tipo bastante ordinário, agarrou-se aos fios de alta tensão e ficou sem mamão. E depois há o Pinto da Silva, que foi tratado, que é o Pical, que foi tratado, que mora aqui um rapaz aqui por baixo da sua casa, não sei se sabe. Este aqui, o Adelino, o rapaz casa que está aqui, é um dos Picaus. Eu sabia. Ah, sabia. E, Mas ele nunca se acusou. mas ele também não lê, por isso Também não. não risca de se acusar, só se alguém lhe disser, e a maior parte das pessoas lê por aqui. Mas eu acho que tinham que ter orgulho nisso. Para Mal mim... daqueles eu... que não têm direito à história. Pois é uma pena, pois é o que eu li no princípio, mas... Porque não são o Manélis Henriques, não são esses grandes nomes, nem presidentes, nem até o meu pai, que fazem a história. A história é feita pelo povo, por aquele que luta pela sobrevivência, sem nada. Pois é. Ou com pouco, e até com pouca cultura, pouca educação, porque não lhe deram acesso à escola. Este livro, se a coisa fosse bem organizada, isto podia-se vender... Como direi, isto é quase, pois, é obrigatório ter isto em casa, quer dizer... Eu acho que é bom que as pessoas tenham orgulho e saibam o que a vida foi, para Pois, não se queixarem tanto. Em 40 anos, eu lembro-me do autocarro que vinha do Lourissal, que apanhava e eu entrava na Sanha da Paz, para Pombal, para a escola para Pombal, quando começou a ir-se para a escola para Pombal, a maioria vinha do Lourissal. Lembro-me ainda da cara do presidente da Junta hoje, que é do Lourissal, da Junta de Freguesia. Pois, Do Jordão ou do Carlos Pedro? eu acho que ele que é Jordão. O que é? O atual. O atual é Jordão. É o Jordão. Pois havia outro Jordão que acho que foi para o Brasil, ou foi, Sim, não sei sim. para onde, entretanto, havia os Bregieiros, havia... Mas quero dizer que o autocarro dessas pessoas hoje têm todas mais ou menos uma situação, pois os continuaram a Ainda estudar. bem, mas você já reparou, Pombal passou de repente do burro para o automóvel e da carroça. Pois, esse carro que você fala, que é da família Henriques, está na Ranha. É um dos filhos da Mo que é proprietário desse carro e faz casamentos, ainda hoje. É o Cadillac. Pois, quer dizer, uma fotografia desse carro seria interessante. Pois, seria interessante... Pois, eu não fiz álbum de fotografias. Pois. Mas o meu marido fez aqui há anos uma exposição só de fotografias e tem fotografias fantásticas, que ele é um grande fotógrafo e tem muito material, e não lhe a Câmara nem sequer pagou a despesa. E eram 800 fotografias. Pois, E coisas que já desapareceram em Pombal. Em 15 anos já desapareceram. A feira ali no Largo do Arnado. Lembra? Por exemplo, ele tem umas fotografias lindíssimas disso. Com o Mercado do Peixe. Eu tentei que essa exposição ainda andasse pelas freguesias e fosse, porque ele também tinha de outras partes do mundo, fosse acompanhada por uma banda sonora e com uns mapas, e eu não me importava de ir,
explicar às pessoas, às escolas e a quem tivesse interesse, olha, aqui as pessoas vivem assim, olha, está ali a fotografia. E punha-se a música, olha, e divertem-se ouvindo isto. Pois, porque hoje a internet permite fazer isso a um preço... Os meios técnicos permitem... Lembro-me perfeitamente desse Pombal do Café Parque, que descia-se 2 marchas, que era um estado ruinoso, era uma ruína... Era uma vergonha. Era um Café Parque, quando eu me lembrei, havia onde está o Pinto Sotomayor, que era o café... Era o Império? Era o Império. O Café Império. Era. Eu falo agora aqui neste livro, nesse café. Já estive a ler também, quero dizer... Do Manel Peixeiro. Eu, as pessoas não tenho uma vaga ideia deles, porque eu fui para a escola, era bem, nasci em 68, em 78. Isso passou-se em 78, Pombal ainda estava nessa posição. Pombal tem estado atrasado. Em 78 estava, era a senhora que tem o quiosque dos jornais, estava deste lado na paragem, antes da passagem, foi na altura do Guilherme Santos, quando ele decidiu fazer o viaduto. E havia ali o mictório dos homens, você já não é desse tempo, pois não? Não, o que é o mictório, o que é? Havia havia em ferro forjado, umas autênticas obras de arte, uns mijadouros para os homens, um mictório. Entrava-se assim. Pareciam entradas do metrô em Paris. Não me recordo. Recordo-me de haver ali um estacionamento para as motorizadas. Era isso e havia aquilo. E corria sempre pão de água, mas era um cheiro a mijo que não se podia. Pois, mas... E era ali, no Largo do Cardal. Pois era, os autocarros. Mas quando diz que nunca houve acidente nenhum na passagem de nível, houve, que eu lembro-me, quando não houve, foi assim, mortes, havia suicídios regularmente, havia suicídios. E acidente, lembro-me de uma carreira, um autocarro, ficar agarrado a outro. Mas bom, são acidentes sem importância nenhuma, mas quando li aquilo assim, lembro. Acidentes neste género de esmagamentos. Não, ficaram só agarrados. Também não havia o tráfego que há agora, não é? Nem a velocidade dos comboios que tem agora. Não, Pombal. Então eu lembro-me de ir daqui, eu andava no colégio com as filhas do Brito Almagreira. É uma família dos arrozes de Almagreira. E chegámos a ir pela linha do caminho de ferro até Almagreira. Perdemos o comboio daqui para lá, queríamos lá almoçar, e não estivemos à espera do outro. Fomos pelos carris até lá. Olha, se agora se podia fazer uma coisa destas. Não, porque... Agora era um suicídio. Pois não, lembra-me das fábricas, depois atravessámos a Sócer, havia um caminho ali na zona industrial para a Sócer, onde estão os ciganos, ali assim, passava-se, não havia ponto. Não, mas há muito a fazer e o tempo é pouco. Como diz o outro, é o que eu costumo dizer, eu agora, com os meus 74 mil milhões de anos... Eu vi os quilómetros. Tenho que realmente despachar-me. Porque, não, mas eu vou estar aqui neste mês de agosto. Se tiver um bocado de disponibilidade e estou de férias... Se você me servir de apresentar-me, quer dizer, para eu poder ir, por exemplo, a Carnida, eu precisava de lá ir, para estabelecer contactos. Eu posso procurar, por exemplo, nós filmamos as festarecas locais... Eu estava com a ideia, mas a minha saúde esta semana, perdi esta semana de uma maneira disparatada. Eu tinha mandado fazer uns cartazes das capas. Sim, publicidade. A5, e estava com a ideia de ir com a Marlinha, pôr os cartazes cá fora. Sim. E dizer, recebem-se informações, dão-se e recebem-se informações.